Todos nós percorremos um caminho para chegar até aqui. Enquanto coletivo, fizemos também esse percurso e hoje cumprimos mais uma etapa da nossa história ao apresentar os candidatos do Movimento Sim às eleições autárquicas de 2013. Apresentamos-nos aos sinienses com a mesma vontade de continuar a trabalhar para Sines e com a convicção de que o povo voltará a confiar em nós para conduzir os destinos da nossa terra e defender sempre e em primeiro lugar os interesses de Sines e dos sinienses. Na qualidade de candidata à presidência da Câmara Municipal, quero que os sinienses me vejam como portadora de uma mensagem de confiança e esperança no futuro, e o futuro constrói-se necessariamente com passado. E por isso, o nosso projeto tem passado, tem presente e tem futuro. Proponho-vos um desafio. Proponho-vos que pensem numa palavra. A palavra que melhor resuma a história das vossas vidas. Eu farei o mesmo, mas em relação à vida do Movimento Sim. Estou certa que muitos de vós pensaram exatamente na mesma palavra que eu. Trabalho. Sim, trabalho. Porque de trabalho é feita a história das vossas vidas e de trabalho é também feita a história do nosso movimento. Foi esse o valor fundamental que os sinienses reconheceram em nós quando nos deram a vitória nas eleições autárquicas de 2009. Assumimos o compromisso de vencer para trabalhar. E nestes 4 anos fizemo-lo incansavelmente, respondendo com trabalho ao mais difícil de todos os nossos mandatos. Perante as dificuldades, não nos resignamos. Lutámos e conseguimos nestes 4 anos cerca de 32 milhões de euros de investimento em projetos estruturantes para o nosso desenvolvimento. Construímos neste mandato 3 novos centros escolares, um deles em Porto Covo, que são a prova de que se a educação esteve na origem das divergências que levariam à criação deste movimento, a educação era e continuará a ser, de facto, para nós, eleitos do Sim, uma prioridade. Ainda em matéria de educação, reabilitámos um edifício emblemático do Centro Histórico e nele instalámos a Escola de Artes do Alentejo Litoral, abrindo as portas ao talento das nossas crianças e jovens, construindo com eles o sonho de acreditar que sim, é também pela arte que podemos mudar o mundo, transformar as pessoas e torná-las melhores. Relativamente ao ambiente e sob o lema Conhecer para Agir, fomos pioneiros na criação do GISA, na certeza de que apenas o conhecimento pode vencer o medo e fundamentar a ação. Nas lutas ambientais que travamos, e foram muitas, estivemos sempre ao lado da nossa população, impedindo a instalação em Sines de unidades que demonstramos serem lesivas para o concelho. Na cultura e desporto, demos um passo de gigante com a construção do novo pavilhão multiusos, cujo financiamento integral conseguimos garantir junto de uma grande empresa do nosso complexo industrial e que possibilitará o desenvolvimento da atividade desportiva de forma exponencial, tornando Sines uma referência a sul do Tejo no que respeita a equipamentos com condições para a realização de grandes eventos culturais e desportivos que atraiam pessoas a Sines, com reflexos positivos sobre a economia local, tão importante nos dias de hoje, com esta crise que a todos nos afeta. Investimos nas acessibilidades, com destaque para a estrada de acesso a Porto Covo, principal cartaz turístico do concelho, e para a requalificação da entrada de Sines, que transformamos numa via urbana, panorâmica sobre a nossa bela Costa do Norte e que é hoje verdadeiramente vivida pelas pessoas. Concretizamos um arrojado programa de regeneração urbana, ligando o centro histórico à sua frente marítima, numa estratégia que acolhe e potencia as sinergias evidentes entre estas duas áreas do nosso território,
que até aqui viviam de costas voltadas. Ao contrário do que afirmam alguns detratores, a Avenida Vasco da Gama não satisfazia as nossas necessidades. Como poderia servir as necessidades das pessoas uma via construída a pensar apenas nos carros? Como poderia ser boa uma zona pedonal ao longo da qual os sucessivos obstáculos nos empurravam constantemente para a estrada? Como poderia ser satisfatório um passeio onde não era possível circularmos com um carrinho de bebê ou uma cadeira de rodas? Sim, era necessário intervir na Avenida Vasco da Gama, porque era necessário devolver aos sinienses a ligação à sua praia. Sim, este era o momento para executar esta intervenção, porque este era o único momento em que podíamos garantir financiamento comunitário para esta obra. A intervenção na Avenida Vasco da Gama e todas as outras que referi foram feitas no momento oportuno, pois do seu valor total, apenas 15% será suportado pelos cofres do município, graças às candidaturas bem fundamentadas e ganhadoras que tivemos a capacidade de construir, obtendo assim um extraordinário financiamento comunitário de 85%, aliviando o esforço próprio da autarquia e, consequentemente, dos sinienses. Por isso, e apesar do elevadíssimo volume de investimento traduzido nestas importantes obras, a gestão sim conseguiu nestes anos reduzir o endividamento em cerca de 6 milhões de euros, dando passos firmes e seguros no reequilíbrio financeiro da autarquia. Ouvirão da oposição duras críticas à nossa gestão financeira. Ouvirão relatos catastróficos e profecias do abismo. Mas esta é a verdade que os números confirmam. Passámos por enormes dificuldades, sobretudo em 2011. Mas com rigor na redução da despesa e esforço na obtenção de receita, conseguimos chegar a 2013 com uma situação financeira mais equilibrada e sustentada para o futuro. Esta é a história que nos conduziu à realidade que temos hoje em Sines. Um concelho mais qualificado, dotado de equipamentos que respondem às necessidades da população e, ainda assim, uma autarquia financeiramente mais sustentada. Mas esta história teve um inquestionável protagonista. E por isso, porque a vida é feita de reconhecimento, vos convido a juntarem-se a mim no reconhecimento público e merecido ao homem que dedicou estes últimos 16 anos da sua vida ao trabalho por Sines. Manuel Coelho, líder fundador deste nosso movimento, impulsionador do desenvolvimento da nossa terra, e não é preciso pedir porque vocês já estão a dar um expressivo aplauso por tudo o que ele nos deu, por tudo o que ele tem feito por Sines e continuará seguramente a fazer. Em nome de Sines, em nome do movimento Sim, em meu nome pessoal, obrigada, Manuel Coelho. No presente, e trazendo na bagagem este percurso feito de trabalho, de conquistas e concretizações, vivemos um momento em que é necessário assumir uma nova liderança e abrir um novo ciclo para o futuro, ancorado nos valores e na visão estratégica do movimento Sim para o concelho de Sines. Deixem-me partilhar convosco 3 ideias transversais a esta visão para continuar a construir o futuro em Sines. Em primeiro lugar, a consciência de que não há Presidente de Câmara que consiga concretizar os seus objetivos e o seu programa se não for capaz de trabalhar em equipa. Desde logo, com a sua equipa no Executivo Municipal, começando pelos elementos, naturalmente, pelos elementos da sua força política, mas passando também pela necessária e desejável atitude de cooperação com a oposição em prol do desenvolvimento de Sines, porque é esse o nosso objetivo e nunca o devemos perder de vista. Por outro lado, é fundamental uma atitude de cooperação do Executivo para com os trabalhadores da autarquia,
no reconhecimento de que nada seremos capazes de concretizar sem o seu esforço, empenho e dedicação. Para motivar os trabalhadores, serão determinantes as medidas que conseguirmos implementar para amenizar esta crise que nos fustiga a todos, mas que fustiga sobretudo os trabalhadores da função pública, aqueles que com o seu esforço diário contribuem para o bem comum e que foram escolhidos pelo nosso governo para pagar a fatura da sua incompetência. É ainda necessário a participação empenhada dos cidadãos na construção de um projeto que é dinâmico e que deve envolver a sociedade civil. No nosso programa de governo local, o Movimento Sim apresentará aos sinienses o seu projeto de governança mais próxima dos cidadãos e sustentada sempre e em primeiro lugar nas suas necessidades. Em segundo lugar, e na certeza de que Sines é um município de relevância nacional, continuaremos a defender para o Concelho um tratamento adequado às suas especificidades, em que todos os parceiros, públicos e privados, continuem a ser chamados a dar o seu contributo, assumindo cada um as suas responsabilidades na projeção de Sines como um território de excelência, ancorado na sua plataforma marítimo-portuária, geradora de riqueza e emprego para os sinienses, mas em respeito, sempre em respeito, pelos seus valores históricos e ambientais e em equilíbrio com outras atividades de grande relevância para Sines, com destaque para o turismo e as pescas. Em terceiro lugar, quero garantir-vos que no culminar deste importante ciclo de investimento, fundamental para nos capacitar para os desafios do futuro, a governação local, sem nunca perder de vista o desenvolvimento estratégico e a necessidade de afirmar Sines como um território onde dá gosto viver e trabalhar, se focará agora nas intervenções de proximidade para dar resposta às necessidades sentidas pelas pessoas e que vão desde a limpeza ao cuidado dos jardins, passando pelo arranjo das ruas e passeios da cidade, assegurando boas condições de mobilidade para todos. Neste conceito de proximidade, integra-se necessariamente a continuidade do nosso trabalho focado na população mais vulnerável, crianças, idosos, carenciados, que hoje, mais do que nunca, precisam do nosso apoio, precisam do nosso estímulo e precisam da nossa visão para que possam continuar a desenvolver-se. Continuaremos neste esforço de proximidade e nesta política próxima das pessoas para quem trabalhamos, o inequívoco apoio a todas as associações e coletividades do Concelho enquanto expressão máxima do exercício de uma cidadania ativa e organizada em prol do bem comum. Voltemos-nos agora para este ato que hoje concretizamos. E porque ele marca o início da campanha eleitoral, gostaria de deixar uma palavra a todos os candidatos. Os nossos candidatos do Movimento Sim, mas também aos candidatos da oposição, para que todos sejamos capazes de fazer uma campanha limpa, rica no debate de ideias, mas sem ataques e sem acusações uns aos outros que nada acrescentam à democracia, que nada acrescentam ao desenvolvimento da nossa cidade. Todos nós, na nossa vida, na nossa ação, nos inspiramos em exemplos. E quando eu digo isto, quando eu digo que é importante que todos os que estamos aqui hoje, todos os que estamos envolvidos nesta nobre missão que é a atividade política, não nos deixemos embarcar por ataques e por acusações fáceis e que não trazem de facto nada de bom. Todos nós nos inspiramos em exemplos. E eu hoje gostava de vos dizer que para esta campanha eleitoral tenho 4 exemplos na minha cabeça, 4 exemplos de homens e mulheres que marcaram a minha vida. Uns que marcaram a minha vida pessoal enquanto criança, enquanto jovem, enquanto adulta. A minha avó Lourdes, que já faleceu, que já me deixou.
mas que me deu, e de quem herdei, garra para lidar com todos os desafios que a vida me apresenta. Foi dela que herdei. Obrigada, avó. Obrigada. Onde estás? Obrigada. O meu avô, que está vivo, mas está doente e não pode hoje estar aqui connosco, se calhar de onde está, porque vive aqui perto, consegue ouvir-me. E o que lhe quero dizer é que quase tudo o que sei aprendi com ele. Quase tudo. O que é essencial, os valores, todos eles vieram do que ele me ensinou. Obrigada. As outras duas pessoas que tenho presentes na minha memória e que me inspiram e me motivam para nunca perder de vista aqueles que são os meus objetivos e que são objetivos nobres e de honra e não objetivos que nos levem às vezes para coisas menos boas. Quero deixar aqui uma saudação e uma homenagem ao Sr. António Jorge, que nos deixou há pouco tempo, e à Maria Teresa Palmela, que esteve connosco nas eleições passadas como nossa candidata. Estiveram ambos connosco. É um grande homem, uma grande mulher, e o exemplo deles, o exemplo de coragem, o exemplo de determinação, o exemplo sempre de servir, mas sempre de servir com ética, esse deve estar connosco. Mas porque estamos na apresentação dos nossos candidatos e, sobretudo, porque, como já afirmei, só posso ser uma boa Presidente da Câmara se tiver comigo uma equipa forte e coesa, quero dirigir-me a todos os candidatos à Câmara Municipal, a todos estes homens e mulheres que escolhi para me acompanharem nesta caminhada, para vos dizer sim. Confio plenamente nas vossas personalidades íntegras e no empenho e capacidade de trabalho de todos. Sim, acredito que cada um pode dar um contributo que acrescente valor ao projeto do Sim para o desenvolvimento da nossa terra. Sim, pelas provas dadas que todos têm nas suas profissões e pelo exemplo de luta e de coragem que qualquer um de vocês representa, não tenho dúvidas de que juntos formamos a melhor equipa de candidatos à Câmara Municipal de Sines.